Bom dia. O Ibis não vai estar na mesa, não, Coronel Ibis, né? Não. Eu só estou aqui porque o Coronel Ibis me convidou. E me convidou no dia 21 de janeiro, começando o ano. De Silvia, um debate da Emerge. Eu digo, Ibis, na Emerge sobre o quê? Sobre flexibilização do Estatuto do Desarmamento. Eu digo, Ibis, como é que eu posso dizer não a um convite seu? E foi por isso que eu aceitei. E sim, verdade, por causa da tradição que a Emerge desenvolveu nos últimos anos, de fazer esses debates plurais, ouvindo pessoas com diferentes pontos de vista e fazendo desses momentos um momento de verdade, de debate e reflexão. Mas o Coronel Ibis tem uma característica que é única no Rio de Janeiro e pouca e rara no Brasil. Ele é o coronel da PM, né? Coronel da PM. O coronel da PM é conhecido dentro da PM, respeitado, admirado, ocupou os cargos máximos da PEMERGE, inclusive o de comandante-geral. E o Ibis passou também, ao longo da vida, a ser respeitado e admirado fora da PM. E nos setores mais inusitados fora da PM. Não só nos setores dos pesquisadores de segurança e justiça, né? Sabe que são duas tribos diferentes, né, Coronel Cândido? Pesquisador e polícia. Geralmente são tribos que soltam flechas uma na outra, né? O Ibis consegue ser admirado e querido nessas duas tribos. Nas tribos de jovens ativistas de favelas, que têm problemões com a polícia, que acham que todos os policiais são inimigos, nas tribos de jornalistas e em setores internacionais. Então, e não é só ser admirado e querido, o Ibis está fazendo pontes. Quando precisa, um jovem ativista do Complexo do Alemão precisa falar com o comandante-geral, quem produz pontes na vida da cidade é o Coronel Ibis. Então, eu agradeço muito a sua trajetória para o Rio de Janeiro. É importante, você faz a diferença. Bom, e eu pensei assim, bom, tudo bem, Ibis, o que eu vou falar lá? Você manda lá, falo o que você mandar, né? E depois eu fiquei pensando, do momento que o Coronel Ibis me convidou até hoje, quer dizer, você vê, você está preparando uma palestra. Está preparando. Você é convidado, o que você fala? O que você faz? Para qualquer palestra, você fala assim, o que eu vou falar, né? Você começa a pensar no que vai falar. Vai mostrar isso, vai mostrar esse dado, vai falar isso e tal. O que aconteceu de lá para cá? Desse momento até agora? Nesse período em que eu estava preparando, nós estávamos aqui preparando as nossas intervenções aqui, reflexões, ideias para trazer aqui, para trocar, questionamentos e tal. Além de que houve o decreto da flexibilização da posse de armas, que tinha sido dia 15, seu convite foi no dia 21. Foi o primeiro decreto do presidente da República. O presidente da República tomou posse dia 1º, dia 15 dias depois, ele estabelece um decreto flexibilizando a posse de armas. É uma passagem, é um momento, uma mudança muito grave para o Brasil, muito importante, é alguma coisa. É por isso que nós estamos conversando aqui, né, Alcides? É por isso, porque isso é muito importante para o Brasil, e não é para menos que foi o primeiro decreto de peso do presidente da República. Logo depois, o Sérgio Moro, que é o ministro da Justiça, deu a conhecer para o país o seu pacote de endurecimento penal, modificando uma série de leis e decretos e ordenamentos jurídicos com várias frentes. Também nós passamos semanas discutindo isso, sobre o impacto do que seria a cara jurídica do governo Bolsonaro por meio do Sérgio Moro, todo mundo discutindo, mas será que esse decreto é mais Sérgio Moro ou é mais
Bolsonaro, porque já se disse, né, Flávio? Se dizia do decreto da flexibilização das armas que o Moro não concordava muito daquilo, mas que teve que aceitar, porque era uma agenda do presidente da República, que ele prometeu isso nas eleições, ele quis cumprir logo. Depois disso, logo depois, houve um episódio, tudo ele ligado ao armamento, ao desarmamento, né, Abrão? Que foi a demissão da Ilona, do Igarapé, da Ilona, que é uma desarmamentista, se a gente puder chamar assim, se a gente puder dividir as pessoas em armamentistas e desarmamentistas. A Ilona foi, não sei se todo mundo sabe aquele caso, né? Uma diretora do Instituto Igarapé. O Igarapé tem um monte de estudos sobre o Estatuto do Desarmamento, e ela foi nomeada como suplente de uma das comissões ligadas ao Ministério da Justiça, pelo Sérgio Moro, que é o ministro, e o presidente da República, então, ligou para o ministro pedindo que ela fosse desnomeada. E o ministro Sérgio Moro desnomeou essa mulher, dizendo que como ela tinha posições próprias em relação à flexibilização, quer dizer, contrárias, né? No debate de flexibilização da posse das armas, então, ela seria, e que, como a nomeação dela, mesmo como suplente de uma comissão que tinha 26 membros, como suplente, o presidente da República liga para o ministro, pedindo para o ministro desnomear. Essa é a expressão utilizada, desnomear. Esse fato não tem um efeito muito grande, como o Estatuto e a flexibilização, e nem o pacote do Sérgio Moro, mas tem um efeito simbólico para mostrar a importância do debate do desarmamento. Quando a gente pensou que e vinha só com isso para cá, houve a indicação de quem foi o executor do assassinato da Marielle. Foram 2 dias de transtorno, a gente pensando, quem foi o executor? Quem foi o executor? Um miliciano, quer dizer, a gente pode chamar de miliciano, é um novo padrão de milícia, mas se a gente entender que milícias são grupos paramilitares atuando, né, que a gente pensava que milícia era necessariamente ligada a controle territorial. O miliciano tinha sempre poder. Aí, o Rio das Pedras, nós temos um novo padrão de organização paramilitar, de ex-policiais, policiais expulsos da PBERJ e tudo mais, hoje mesmo da Polícia Civil e tudo mais, que é de venda de armas sem território. O cara não é que o cara manda ali no condomínio do Bolsonaro. Não é base territorial que ele tem. Ele vende armas numa quantidade. Curiosamente, o coronel Cândido falou 116 armas apreendidas nas ruas, né? Nesse mês. Nesse ano, quer dizer, nesse tempo que nós estamos falando aqui, né? E mais a 117, né, Cândido? Mais a 117 do... Não, é só nas ruas pela Polícia Militar. Exatamente. Só nas ruas pela Polícia Militar, fora os fuzis apreendidos pela Polícia Rodoviária e tal. Bom, e ainda por cima teve o massacre de Suzano. A gente estava respirando em relação à história da Marielle, né? No dia seguinte ia ser, no dia 13 teve o massacre de Suzano. Então, são esses os... É por isso que eu acho que a gente tem que pensar hoje aqui, viu, Alcides? Acho que a gente tem que pensar hoje aqui para onde o Brasil está indo em relação a todos esses acontecimentos. Não pensar na flexibilização da posse de armas só como um problema de um decreto. Pensar em que movimento o nosso país está fazendo, né? O que dizem as pesquisas? As pesquisas dizem uma coisa muito simples, no mundo inteiro. Onde tem mais armas circulando, a chance de haver mais morte é maior. Então, é claro, qualquer movimento, isso quer dizer que vai haver uma explosão de mortes porque houve essa flexibilização na posse das armas? Gente, não vai haver explosão. O Brasil já tem 64 mil homicídios por ano. Está entre os 10 países mais violentos do mundo há mais de 20 anos. As mortes ocorrem predominantissimamente entre jovens, negros, pobres, de favelas e periferias. Esse aqui é o nosso problema de armamento. Alguém falou aqui, acho que foi o desembargador, né, o presidente, 70% são feitas, dessas mortes são feitas com armas de fogo. Olhem para nós,
Vamos nos olhar. Nós temos um problema. Nós somos um país que tem uma patologia. Essa patologia, como nós tínhamos em relação à fome, como nós tínhamos em relação à inflação. Olhavam para o Brasil, você ia para o exterior, lá vai aquele cara onde tem inflação de 30% ao mês. Lá vai aquele cara ali daquele país que tem fome, onde tem gente pobre comendo calango no Nordeste do Brasil. A gente superou esses problemas. Nós não estamos superando os problemas da violência. E a violência letal é a ponta do iceberg. Os 64 mil homicídios, que dá uma taxa de mais ou menos 30 por 100 mil, então não venha me comparar com pesquisa com os Estados Unidos ou com o Canadá. A taxa de homicídio do Canadá, dos Estados Unidos é 6 por 100 mil. A do Canadá é 2 por 100 mil. A nossa é 30. Nós temos 64 mil homicídios. Em termos de números absolutos, nós somos o país que mais mata. E os 64 mil é a parte visível do iceberg. O que tem por baixo disso? Onde tem 64 mil mortes, onde tem 64 mil pessoas, obrigada, Flávia, matando intencionalmente outras. Por baixo disso tem um monte de ameaça, um monte de medo, um monte de roubo, porque tem muita arma circulando. Então, basta eu querer o seu relógio. Eu não preciso estar fazendo uma guerra. Eu quero o seu relógio, então eu aponto um fuzil para você e falo, me dá o seu relógio. E até crimes contra o patrimônio são não só armados agora com pistolas, mas até com armas de grande poder de fogo, de grande alcance. Né? O que tem por baixo disso? Tem um monte de violência contra as mulheres. Houve 1.132 feminicídios no ano retrasado. O desse ano vai sair agora. Houve 61 mil estupros. E os 61 mil estupros contra mulheres são os estupros registrados. Vocês imaginam quantos houve que não estão registrados? Houve 221 registros na Lei Maria da Penha. 221 mulheres no ano passado entraram em delegacias para fazer registros da Lei Maria da Penha. São 604 por dia. Então, é isso que tem embaixo desse país violento, não é? E a arma de fogo é este componente instrumental dessas violências. Então, eu estou falando, não é só a violência letal. Quando a gente fala, aumentará a violência? Aumenta a violência quando o homem olha para a gaveta onde está a arma e fala, você vai sair com essa saia? Houve um homicídio ali? Aumentará a violência? Será que nós vamos ficar monitorando só as mortes? Ou a gente vai monitorar também o número de ameaças? Eu vou à casa de alguém que passou a possuir uma arma de fogo? Eu vou deixar meu filho frequentar a casa de um vizinho meu que não é policial, mas que passou a adquirir uma arma de fogo para ter uma arma de fogo dentro de casa? Eu vou deixar meu filho e meu neto frequentar essa casa? Eu vou deixar essa proximidade acontecer? Não é porque eu acho que ele vai ser assassinado. Não é isso. É que essa proximidade com as armas não é boa para as pessoas, não é boa para o Brasil, não é boa para a nossa trajetória. Nós somos um país que tem uma doença chamada violência. Nós resolvemos conflitos de forma violenta enquanto brasileiros. Não é um problema técnico. E para encerrar, Flávia, que eu já estou aí nos 5 minutos, né? Só queria contar um negócio para vocês. Eu vou deixar as pesquisas para a Joana, que vai mostrar troços maravilhosos para vocês. Mas vou contar só uma coisa. Você sabe que o Brasil era campeão, o Rio era campeão de mortes de policiais no Brasil. Era o lugar onde tinha mais policiais mortos. Nós chegamos ao número em 2007, de 163 policiais mortos. 163 policiais mortos. E aí a PMS resolveu fazer alguma coisa. E passou a desenvolver um programa Percurso Seguro. Esse programa consistiu em várias coisas, e localização, viu, Flávia? Onde é que é mais perigoso para o PM e tal. E descobriu o seguinte, a maioria dessas mortes ocorriam no percurso do PM, da casa para o trabalho, fora de horário de trabalho, muitas vezes dirigindo, e ia ser abordado por um assalto, e respondia como? Pegava a arma que estava debaixo aqui da perna, ou debaixo do banco, ou ali no porta-luvas, e esse gesto de defesa com a arma de fogo que o PM tem, produzia, então, essa morte. Às vezes, até,
o PM, que é muito hábil no uso da arma de fogo, conseguia até atirar no assaltante que estava vindo na direção dele pegar o carro. Mas um segundo assaltante que ele não estava vendo o matava e levava a arma dele. Aconteceu isso inúmeras vezes. O programa Percurso Seguro consistiu em várias coisas, entre outras, treinamento do policial como utilizar a arma de forma velada. Ou seja, gente, não atire! Não atire! Porque a arma de fogo é um instrumento muito bom para o ataque, mas é péssimo para a defesa. Ela não funciona para a defesa. Você pode ter sua arma, mas não faça o gesto de querer atirar quando alguém já está vindo na sua direção. Não atire. Sabe o que aconteceu? Entre outras coisas, houve uma redução de 43%. PM é um caso mundial. A PEMERGE reduziu em 43% as mortes de policiais. E no ano passado, 92 policiais morreram. Nós tínhamos tido 2017. 163, e no ano passado, 92% de policiais militares morreram. Uma redução de 43%. E esse é um caso, o caso do Rio de Janeiro, é um caso espetacular que deve ser usado como um case internacional de como uma corporação reduz as mortes de pessoas que usam arma de fogo, que estão habilitadas a usarem, estão treinados a usarem, mas justamente precisam ser treinados em como não usar a arma de fogo em certos momentos. Para mim, eu acho que essa é a melhor resposta que o próprio Rio de Janeiro está dando sobre se a proximidade com as armas de fogo vai aumentar a violência ou não. Muito obrigada. Muito obrigada, Silvia.